Bora pintar mais uma página de Bobbie Goods? E o tema de hoje é da felicidade ao desespero. Brincadeirinhas à parte, o tema real de hoje é sonhando acordada. Mas sério, gente, eu fui da felicidade desse desenho até o desespero no final desse vídeo. E vocês vão com desespero comigo, eu tenho certeza. Mas chega de causar ansiedade por aqui e vamos continuar a nossa novelinha da Momo e o seu amiguinho Bartolomeu. Bom, como vocês sabem nos desenhos anteriores, a Momo tem uma padaria, ela já foi lanchar na lanchonete da Clara Burger, que é a Clara, a melhor amiga dela e vizinha, e agora ela já encerrou o expediente dela por hoje e ela veio descansar um pouquinho no parque. Mas antes de continuar, eu preciso confessar pra vocês que eu peguei a minha canetinha marrom e taquei álcool dentro pra tentar arrancar os últimos suspiros dela. Gente, não é que funcionou? Bom, funcionou pelo menos pra esse desenho aqui, né? Porque no final dele ela já foi de arrasta e é claro, gente, eu vou ter que adquirir um kit novo. E não foi só essa canetinha e nem o seu ouvido que foi de arrasta apenas. As minhas canetinhas verdes também, teve muita coisa que aconteceu nesse desenho que nem eu tava mais acreditando. Mas voltando ao assunto, a Momo está no seu cochilo do pós-almoço junto com o Bartolomeu no parque para dar aquela relaxadinha antes da próxima atividade do dia. E eu já falei para vocês que eu não faço ideia de como a Momo consegue fazer tanta coisa em 24 horas. E a Momo parece até uma amiga minha que tem uma agenda super abarrotada. Eu já falei para essa minha amiga que a agenda dela é mais cheia do que artista e provavelmente a Momo segue o mesmo escopo dessa minha amiga. Que ela não me escute falando isso. E ainda pra ajudar me passa uma moto de fundo. Gente, às vezes, Deus me perdoe, eu peço pro pneu furar pra essa pessoa parar de fazer esse barulho com esse motor dessa moto, que eu não sei qual é a razão e a necessidade dessa pessoa de chamar tanta atenção e querer aparecer. E aí, gente, eu tive que parar de gravar porque o barulho não tava dando mais e pra minha surpresa, não era uma moto, era uma motosserra. Mas tirando aqui o meu julgamento precipitado, tem sim uma pessoa ou várias pessoas que ficam passando com essas motos na rua fazendo barulho. Eu não sei na cidade de vocês, na cidade onde eu morava, tinham pessoas que gostavam de fazer esse barulho com escapamento de moto e na cidade onde eu moro atualmente também tem esse tipo de gente. Eu não sei o que acontece, mas eles são pior do que vírus, eles se alastram e estão em todos os lugares. E foi aqui que começou todo o meu desespero com esse desenho. As minhas canetinhas verdes também começaram a ir de arrasta, mas de uma forma muito definitiva e eu resolvi tentar colocar o álcool assim como eu coloquei na caneta marrom. Afinal de contas, a área a ser pintada era muito grande e a minha canetinha estava me abandonando literalmente. E nem adianta você tentar pegar o número que eu mostrei antes de começar a pintar, porque eu coloquei tanto álcool para a canetinha voltar a funcionar que essa cor nem deve existir na paleta de cores. E o meu desespero foi tão grande que eu comecei a ter quase certeza que a Momo não estava sonhando na hora do seu almoço e sim tendo um pesadelo com a situação que eu estava passando ao pintar esse desenho. Mas como eu já disse anteriormente, a cada novo desenho que eu pinto é um teste cardíaco garantido. E aí vocês podem não acreditar, mas eu fui lá, peguei outro tom de verde que já tinha ido de arrasta e enfiei álcool dentro para conseguir tentar fazer alguma coisa aqui nesse jardim e isso aqui foi o que começou a aparecer, porque essa canetinha sim, no caso, estava com a tinta seca e não finalizada. E aí já fica a dica para vocês, porque muita gente fala que é só tacar álcool dentro que a canetinha volta a funcionar, mas não é bem assim que funciona. Uma vez que ela só volta a funcionar se ela tiver secado a tinta e não acabado, como é o caso das minhas canetinhas, porque eu uso muito. E como vocês podem ver, o formigueiro ataca novamente, mas foi mais uma vez a única alternativa que eu encontrei para conseguir solucionar o meu problema neste momento. E não é querendo desesperar vocês, mas daqui pro final do desenho isso tudo vai piorar. E nesse momento eu só queria estar na tranquilidade da Momo, deitada no chão, tirando um cochilo, mas como eu sou mãe de 2, eu não tenho esse direito não por enquanto. E a psicóloga manda a gente fazer alguma coisa que a gente gosta e eu gosto de pintar. Mas eu venho aqui pintar para desestressar e eu me estresso com essas canetinhas finalizando tudo. E aproveitando a deixa, eu queria deixar um recado para Bobbie Goods. Pelo amor de Deus, minha filha, faz esses desenhos menor para nossa canetinha durar mais. Aqui no Brasil isso daqui custa quase um rim, minha filha. E aí você faz um livro com os desenhos desse tamanho, onde praticamente todas as páginas tem um jardim enorme desse jeito. Eu adoro jardim, gente, mas não dá, a canetinha não aguenta não até o final desse livro. Nem na metade eu tô e já acabou a canetinha. E a pessoa não estando feliz com um livro com os desenhos desse tamanho, ainda comprou outro livro já, que eu vou mostrar pra vocês, que eu já comentei, que é do Dias Quentes, e eu ainda quero comprar outro. Eu adoro Bobbie Goods, mas tá muito grande esse desenho. E agora eu quero falar pra vocês gravarem o visual desse pinheiro aqui que eu tava pintando, que tava ficando a coisa mais linda. Aí eu fiz um detalhe nele com lápis de cor, ficou mais bonito ainda. Aguarda que você vai ver. Aguarda, não vou dar spoiler mais não. Mas já deu pra sentir que o meu desespero rodou por aqui, né? E como vocês podem ver, a canetinha marrom, depois de ter recebido um pouquinho de álcool, tá guerreira até o fim dos últimos tempos desse desenho. E agora, olhando de fora, eu tô achando que ele tá ficando meio monocromático, né? Mas, assim,
É o que temos. E pelo meu silêncio já deu pra você sentir o tamanho da minha tristeza, né? Mas a gente segue, vida que segue, gente, bora. E o mais engraçado é que eu tinha uma ideia pra esse desenho na minha cabeça e o resumo é que ele não tem nada a ver com a minha ideia inicial. Como que isso acontece, eu não sei. Isso também acontece com vocês? A gente tem várias inspirações, várias ideias e na hora de botar em prática, a gente não coloca nenhuma das ideias que estavam na nossa cabeça antes de começar a pintar. E eu tô olhando aqui pra Momo pensando que eu tenho que ir no mercado. E você sabe que agora eu tô achando que ela também tá fazendo a lista de compras dela, porque a próxima cena do desenho vai ser justamente ela cumprindo tarefas dentro do mercado. Fazendo a lista de compras mentalmente, né, gente? Porque eu não sei vocês, mas eu faço a lista de compras mentalmente, eu chego no mercado, eu compro tudo que não tava nessa lista e depois eu tenho que voltar pra buscar o que tava na lista e mais alguma outra coisa. E graças a esse costume de fazer a lista mentalmente, eu vivo no mercado praticamente todos os dias. Eu passo tanto tempo no mercado, mas tanto tempo, que a minha filha canta aquela musiquinha do Nana Neném, que o papai foi pra roça, em vez da mamãe ir trabalhar, ela canta que a mamãe foi no mercado. E aqui chegou o momento em que eu digo para vocês que eu deveria ter deixado este pinheiro exatamente como ele está agora, neste momento, após eu ter feito os risquinhos com um lápis de cor. Mas me pergunta se eu consegui deixar ele assim. É claro que não, né? Eu não consegui nem deixar o céu azul, que depois eu passei a caneta amarela, o lápis de cor amarelo. Na verdade, eu não sabia o que fazer com este céu, eu estava sem inspiração para ele. E no resumo, eu deixei ele amarelo mesmo. E aqui eu já comecei a aplicar os detalhes com a nossa tão querida canetinha em gel branca. E foi aqui, minha gente, que eu comecei a cagar com o meu pinheiro, que tava lindo, maravilhoso. Eu fiz esses riscos brancos, eu sinceramente não sei pra quê. Mas calma que eu vou tentar consertar. Eu só queria dizer que às vezes o negócio já tá bom, mas a gente quer incrementar tanto, colocar tanto detalhe que o tiro sai pela culatra. E como eu não fazia ideia de como consertar esse pinheiro, eu parti para os próximos detalhes para tentar descobrir o que eu ia fazer com ele agora. E aí, não satisfeita com esses riscos brancos, eu resolvi fazer mais risquinhos brancos, eu odiei. E nessa altura do campeonato, eu entreguei nas mãos de Deus, e seja lá o que Deus quisesse, e fui fazendo coisa em cima de coisa para tentar recuperar a textura anterior da canetinha branca. E esse aqui foi o melhor resultado que eu consegui pro pinheiro depois de ter aplicado a caneta branca acrílica. E aqui fica a lição que às vezes o menos é mais e o mais é menos. Mas eu acho que perto do que tinha ficado com o risco branco, o resultado até que não ficou tão ruim assim, né? Dá pra encarar. E agora indo pros últimos detalhes, ainda entristecida com o desenho praticamente monocromático. Bom, pessoal, e esse daqui é o resultado do nosso desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi o meu preferido, mas eu acho que até que ficou bom. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.